Seja bem-vindo à continuação do nosso pequeno curso Códigos Milenares. Para você que está chegando hoje, não se esqueça que essa é a continuação de um episódio anterior. Portanto, não tem sentido você começar por aqui. Assista o primeiro episódio, porque hoje vamos dar continuidade à nossa história. Sejam bem-vindos. Nós vamos continuar então com aquela historinha que comecei a contar para vocês do homem e do touro. Na verdade, essa história tem um nome, ela se chama A Sequência do Boiadeiro. É um código Zen do mestre Kakuan, que calcula-se que tenha sido construído em torno do século 10 a 12 depois de Cristo. Então, o nosso homenzinho, em um determinado momento, depois de muito andar pela floresta, ele vê o touro. Só que não vê por completo. O touro está escondido atrás de uma árvore e ele vê apenas o seu corpo. É muito interessante porque essa obra ela quase não tem texto, são só imagens com algumas poucas frases. E uma das frases que surge aí é: aquele que só via a floresta, agora vê a árvore. É muito interessante, porque mostra que nós só nos vemos como massa. Quem somos? Somos de uma determinada família, somos de um determinado país, somos de uma determinada tribo de opiniões. Dificilmente encontramos a nossa individualidade, aquilo que é ímpar e irrepetível em nós. O imperador Marco Aurélio, um grande filósofo estoico, ele costumava dizer: a morte de um único ser humano me empobrece, porque significa um universo ímpar e irrepetível, com o qual eu deixei de travar contato. Cada um de nós, ímpar e irrepetível. E então, nesse momento, esse homem deixou de ver a floresta, ele viu só a árvore. Ele se viu no meio da massa, ele se diferenciou. A massificação faz com que a gente se perca, os nossos atributos e até mesmo os nossos pensamentos e sentimentos sejam todos do coletivo. E agora esse homem se viu como um ser separado. Ele se encontrou. Sempre comento que a etimologia da palavra inteligência vem de intelegere, interelegere, escolher dentre. Dentre todas as coisas que não são, aquilo que é. Dentre todas as coisas que não somos, quem realmente somos nós. E esse homem, nesse momento, se diferencia, se encontra. E ele vê os seus defeitos. Ele vê o corpo do touro, mas não vê a cabeça. Interessante isso, né? Por que será que ele não vê a cabeça? No nosso primeiro episódio, eu falei para vocês de alguns defeitos, que são alguns dos que mais nos fazem sofrer. Problemas de convivência. Convivência é terrível, porque não suportamos viver com as pessoas e também não suportamos viver sem elas. Todos nós temos a maior parte dos nossos problemas no terreno da convivência. Problemas de identidade, problemas de organização, problemas de disciplina. Mas o principal problema nós não vemos a princípio, que é aquele que está na origem de todos os outros. A gente não vê a cabeça do touro, que rege todo o corpo, que é um problema chamado egoísmo. Existe um livro chamado A Voz do Silêncio, onde se fala, inspirado na tradição tibetana, que a heresia da separatividade é o maior mal do mundo. E heresia da separatividade nada mais é do que um outro nome para o nosso tão conhecido egoísmo. É como se você imaginasse que num determinado momento o meu corpo sofresse de heresia da separatividade e o meu pé desejasse o mal da minha mão. Sem saber que se minha mão sofre alguma doença grave, contamina todo o corpo e quando o corpo morre, ele morre junto. É como uma célula cancerosa que começa a ter um comportamento totalmente anômalo e não vê que o seu comportamento condena todo o corpo e que se ele padece, ela padece junto. Então, a heresia da separatividade significa que nós perdemos totalmente uma visão de unidade. E a partir daí, segundo essa tradição tibetana, começam males como o egoísmo, a violência, a falta de paciência, a manipulação do outro. Começamos a achar que o mal do outro pode me beneficiar. E, portanto, começamos a provocar mal no outro, quer por indiferença, quer por dolo, achando que isso de alguma maneira pode me trazer benefício.
Já não temos mais a visão do corpo. Nos vemos como separados. É como se você imaginasse que está à beira de uma praia e passa um dedo na areia e faz um sulco. Passa o dedo na areia e faz outro sulco. E esses dois sulcos ficam em guerra entre eles. Mas ambos os sulcos são feitos de areia. O intervalo entre eles também é areia. Daqui a pouco bate um vento e tudo se torna aquilo que sempre foi, areia. Portanto, segundo antigas tradições, a heresia da separatividade é o maior mal do mundo. Dizem alguns filósofos, sobretudo da tradição oriental, que se nós fôssemos combatendo os nossos defeitos, arrancando a máscara da desordem, da intolerância, da ansiedade, da violência, a última máscara que está por trás de tudo é o egoísmo. O egoísmo, por exemplo, está na raiz de todos os preconceitos, sabia? Imagine o seguinte, que você feche os olhos e diga: o eu é superior ao outro. Tudo que me diz respeito é superior àquilo que diz respeito aos demais. Quando você abre os olhos, você vê que religião é a sua, que sexo, que orientação sexual, que cor de pele, que opiniões políticas, etc., etc., e automaticamente diz: essas opções são superiores às outras. Por quê? Porque são minhas. É o eu, com a sua falsa noção de superioridade, que é a base de todos os preconceitos. É o preconceito personalístico que dá origem a todos os outros. E se não atuamos sobre essa fonte, sobre essa origem, ficamos em vão atacando consequências e nunca chegamos ao terreno das causas. Portanto, o egoísmo é a cabeça do touro. E ao vê-lo, somos obrigados a tomar uma providência. E a partir daí, começamos a combatê-lo. Que é exatamente o que o nosso jovem faz. Ele leva aquele grande susto, porque afinal de contas, ele era apenas um jovem, não tão corpulento assim, franzino. A única arma com que ele contava era uma corda e uma vara, um pequeno chicote. E diante dele estava um touro. Ele poderia se intimidar, poderia correr, que afinal de contas, quando nos dizem que temos dentro de nós um eu animal que não controlamos, a gente nunca imagina que seja um touro bravio, um touro desse tamanho. Ele poderia se intimidar e correr, porque essa visão é sempre chocante. Muitas vezes, em certas situações da nossa vida, quando perdemos o controle, quando estamos fora de nós, fazemos loucuras tão ousadas, fazemos besteiras tão grandes que quando a gente olha e diz: eu não sabia que eu tinha um animal tão furioso e descontrolado diante de mim, dentro de mim. E isso é uma tomada de consciência que, em geral, é dolorosa. Na alquimia medieval, eles costumavam chamar isso da obra em negro. É a descida aos porões da consciência, quando a gente percebe todos os bichinhos que vivem em nós e que dão as cartas da nossa vida. É natural que a gente tenha um eu animal e que faça uma interface com a sobrevivência. Ele existe para isso. Portanto, precisamos dos nossos instintos. Precisamos de todos os elementos ligados à preservação da vida que vem do eu animal. Mas ele não pode dar a direção da nossa vida. Porque senão somos seres humanos apenas como possibilidade e não como fato. O rótulo não corresponde ao conteúdo. Um verdadeiro ser humano não é aquele que tem apenas uma forma humana, mas aquele em quem predomina o eu humano. Como qualquer produto que tem uma embalagem muito bela, mas quando o seu conteúdo não corresponde àquilo que ele anuncia, você já não consome mais apenas pela embalagem. Um homem que tem apenas uma forma humana, ele tem um potencial humano, mas pode ser que ainda não esteja realizado. Então, esse choque de vermos tudo que vive nos porões da nossa consciência, o choque da obra em negro, o choque da constatação, é sempre doloroso. E ele pode nos desanimar, pode nos abater. Ou podemos ter a força necessária para partir para o combate. Conta-se um conto bastante antigo que diz que havia um cavalo. Ele era um velho cavalo que um dia distraiu-se, já estava um pouco velho, e caiu num poço. E ao cair nesse poço, as pessoas chegavam lá na beirada e diziam: nossa, mas vai dar muito trabalho tirar esse cavalo daí. Ele já é tão idoso, talvez nem compense. Então, começaram a jogar terra dentro do poço, para soterrá-lo.
e para que ele morresse mais rápido, não ficasse tanto tempo ali morrendo de fome e de sede. Porém, o cavalo não se conforma com isso e começa a relinchar e a pular, e essa terra vai caindo debaixo das suas patas. Ele vai pisoteando. E ao pisotear essa terra, o poço vai se tornando cada vez mais raso. As pessoas jogam mais terra e ele vai relinchando e pisoteando, consolidando aquela terra debaixo das suas patas. Até que, num determinado momento, o poço ficou tão raso que ele alcança a borda e vai embora, e consegue salvar-se daquela morte tão cruel. Agora vejam bem, a terra que o redimiu era a mesma terra que o teria matado se ele tivesse ficado apenas passivo e se lastimando, se vitimizando. Que o mundo é cruel, como as pessoas são injustas, como elas não se preocupam com a minha dor, como usaram dos meus serviços e agora querem me soterrar. Se ele tivesse ficado apenas se vitimizando e não tivesse reagido, a mesma terra que o salvou teria sido a terra que o soterrou. Portanto, como diz Epíteto, um antigo filósofo estoico, não são as coisas que nos fazem mal, mas a resposta que damos a elas. Às vezes, uma mesma coisa pode nos soterrar ou nos promover. E o nosso jovenzinho do conto, ele escolhe essa postura de estabelecer um conflito com o touro, desafiá-lo. Ele acredita que, apesar de ser menor, ele, com perseverança, com constância, com todos os seus poderes latentes, ele tem chances com aquele touro. Porque é uma causa nobre, portanto, vale a pena ser travada essa batalha. Essa batalha interior do homem com seus defeitos é uma das coisas mais recorrentes nos livros sagrados, na mitologia universal. Talvez vocês conheçam um livro maravilhoso da tradição indiana, que é o Bhagavad Gita, que fala exatamente da guerra interior do homem. Pandavas contra Kauravas, os defeitos contra as virtudes do homem. No meio dessa batalha, a consciência humana, representada pelo príncipe Arjuna. É a velha história da guerra interior do homem. E também os contos de fada. Talvez os contos de fada contenham mais do que vocês possam imaginar. Também há muita sabedoria codificada aí. Quando o príncipe chega naquele reino, o rei diz: salve a minha princesa, que foi sequestrada por uma bruxa terrível, por um monstro, por um dragão. E o príncipe compreende que a causa é nobre, justa e boa e se compromete com ela. Ele é apenas um jovenzinho e lá do outro lado existe um dragão. Mas como ele se compromete com aquilo que é nobre, justo e bom, no meio do caminho vão aflorando os seus poderes latentes. Então surge aquele velhinho para quem ele dá um pouco de água e ele lhe revela uma palavra mágica que lhe dá poderes. Existe aquele passarinho que lhe ensina um segredo também de paralisar o dragão. Aquela senhora que lhe entrega um manto da invisibilidade, aquela espada cravada na pedra. Que quando ele chega diante desse dragão, ele está adulto e armado e digno de derrotá-lo. E essas coisas que vão surgindo no meio do caminho são nada mais do que inteligência, criatividade, vontade, amor, disciplina, que surgem quando o homem caminha para algo que é nobre, justo e bom, e caminha com determinação. E essa batalha é a batalha interior da conquista de nós mesmos. E o jovem, então, começa a travar essa batalha com o touro, utilizando o que ele tem. Lembrem, é bem interessante isso, porque ele tem um gancho ou uma corda para atrair esse touro para ele, para prendê-lo, e ele tem um látego ou uma pequena vara, um chicote, para poder acalmá-lo e domá-lo. Muito parecido com um personagem do Egito, um grande deus que tinha no seu peito um látego e um gancho, Osíris, que é um exemplo de como funciona o verdadeiro amor. Atrai ou corrige, amor e vontade juntos. Atrai através da corda ou corrige através do seu bastão. A junção dessas duas coisas dá ao homem um poder tremendo. E o nosso jovenzinho sabia disso. Com a sua corda e com a sua pequena vara, o seu pequeno chicote, ele começa a travar a sua batalha. Vocês sabem o que é a primeira coisa que ele faz? Ele consegue
com a sua corda, amarrar uma das pernas do touro e derruba esse touro. E ao derrubá-lo, ele consegue começar aos poucos ir acalmando e dominando a resistência do touro. Vejam que interessante, ele pega as bases do touro e puxa, e assim consegue começar a dominá-lo. Você quer dominar um defeito seu? Você já parou para pensar que o seu defeito tem bases no plano mental? Muitas vezes as pessoas me perguntam por que eu acredito em coisas tão boas e na hora de agir eu ajo de maneira totalmente diferente. Tem bases no seu plano mental que sustentam esse teu defeito. Eu brinco e digo que isso é o caixa 2 da nossa mente. Ou seja, por que eu não tenho paciência diante de uma adversidade? Porque eu acredito que se eu não rodar a baiana, como se diz popularmente, eu não resolvo nada. Porque eu não me comporto de maneira ética, porque eu acredito que se eu não procurar o melhor para mim, eu nunca vou me dar bem na vida. Essas crenças que estão aí nas sombras, que são o caixa 2 mental, há que puxá-las, há que destruí-las. Assim você derruba os seus defeitos, puxando as bases sobre as quais eles se sustentam. São bases que não são só suas, são consagradas pelo momento em que vivemos, estão no coletivo, mas há que reconhecê-las e puxá-las e derrubá-las. Não, se eu perco a paciência, eu não consigo resolver melhor os problemas. Eu levo todo mundo para o campo da cólera e na cólera nada se resolve bem. Não, se eu quero tirar vantagem em tudo, evidentemente eu estou sendo injusto e essa injustiça vai voltar para mim em algum momento. Eu nunca vou harmonizar nem a mim nem ao mundo tentando tirar proveito de todas as situações, pensando apenas em mim mesmo. Ou seja, traga esse caixa 2 das sombras. Sente e converse com ele e desfaça essa base de sustentação dos seus defeitos. Puxa a perna do touro. Desfaça a base de sustentação dos seus problemas. E assim você o derruba. E foi exatamente como o nosso jovenzinho funcionou. Foi assim que ele começou a comandar o touro. Vocês podem me dizer, bom, mas o que tem um conto tão antigo como esse, com em torno de 1000 anos de idade, a ver com a minha vida? Eu vou te falar, os contos, reiterando aquilo que já dissemos, os mitos, muitas vezes até as fábulas, são codificações dos problemas humanos que deixa eu te contar. São sempre os mesmos. Sempre, sempre os mesmos. Ah, mas nós mudamos tanto em 1000 anos. Mudaram as coisas que o homem fez, mudou a tecnologia. Mas pare para pensar. Se as grandes dores, se os grandes sofrimentos da sua vida foram por causa da tecnologia. Ah, me conte, Lúcia, por que você sofreu na sua vida? Quais foram os seus maiores problemas? Ah, era porque o meu computador era muito lento. Ou o meu celular não tinha a definição de câmera que eu queria. Olha, isso é uma brincadeira. Isso nunca vai ser o maior problema da vida de alguém. Os maiores problemas da vida de alguém são convivência, são a dor da perda, são a dor da perda do outro, a dor de não encontrar a si próprio, a dor do próprio egoísmo e do isolamento que ele gera, a falta de bondade, a falta de generosidade e a secura, a solidão que ela nos faz amargar, a perda de referenciais de quem somos nós. A dor humana é uma só. E os homens estão lutando contra essa dor há milênios, desde que somos sapiens. Estamos buscando ser de fato sapiens, estamos buscando a verdadeira sabedoria e nos confrontamos exatamente com esses elementos, que estão codificados nesses códigos milenares da vida, que são o mapa do tesouro, de como encontrar a si próprio, como encontrar a plenitude, como encontrar a realização, que tantos homens do passado nos deixaram. E nós podemos começar de onde eles pararam. Eu sou uma filósofa e vivo a filosofia, ministro aulas de filosofia. A minha vida é permeada de filosofia há quase 32 anos. Eu vou dizer para vocês qual foi uma das coisas que mais me atraíram para a filosofia. Foi um mito. O mito do rei Arthur. Eu era uma adolescente e li essa história. E aquilo, obviamente, parecia para mim que tinha algo a me dizer. Que ali havia alguma mensagem que podia me orientar para o resto da minha vida. Não é possível
que esse rei se torne tão poderoso só porque tirou uma espada de uma pedra. Já é estranho que uma espada esteja dentro de uma pedra, mas que ela, ao sair dessa pedra, dê tantos poderes ao homem. Que estranho, o que é essa espada? Demorou muito tempo na minha vida até descobrir que Excalibur é a vontade. A vontade bem forjada do homem é como uma espada bem forjada, um aço de boa têmpera, que não há matéria no mundo que ele não seja capaz de atravessar. Onde há uma vontade, há um caminho. A nossa vontade, ela é uma espada de boa têmpera, que não há nada no mundo que ela possa tomar como um obstáculo. Ela chega do outro lado. Outra coisa que eu achava surpreendente é como se podia redimir a vida de um rei, tão grandioso como Arthur, simplesmente bebendo de um cálice. Um cálice especial, tudo bem, o Graal. Mas o que havia nesse cálice capaz de tirar um rei do seu torpor, depois de tantos sofrimentos? O que havia nesse cálice capaz de restaurar um reino? Um cálice. Esse cálice antigo, o Graal, que na sua base, na sua copa, representa a união de dois mundos, do mundo do ser e do mundo do existir, do mundo dos valores e do mundo da ação, do mundo do penso com o mundo do existo, o mundo moral, psicológico e espiritual do homem com o mundo de ação, de deslocar-se, de agir, de construir, de modificar, de recriar, da presença do homem no mundo. Essência e existência conjugadas segundo um único propósito. Isso redespertou Arthur, isso elevou Camelot, isso reconstruiu um reino. Quando isso começou a fazer sentido para mim, eu já era uma filósofa. E uma das coisas mais belas que a filosofia ensina é exatamente que a vida é simbólica. E se nós não sabemos ler nas entrelinhas da vida, nunca fará sentido para nós nenhum mito do passado. Quando nós começamos a perceber que os fatos reiterativos da nossa vida estão querendo nos dizer alguma coisa, quando começamos a ler simbolicamente a nossa própria vida, começamos a ver sentido nesses fatos do passado. E às vezes, nesses mitos, nessas trajetórias, nesses códigos do passado, encontramos uma sinalização muito segura para o que podemos fazer a partir daqui. Então, o nosso jovenzinho, a partir do momento em que ele derruba o touro, ele consegue controlá-lo. Depois de muito lutar, não encurtem a história. De uma cena a outra dessa história passa-se muito tempo. Ele consegue controlar o touro, mas ainda não domá-lo completamente. Ele amarra sua corda no touro e começa a arrastá-lo. E o touro vai caminhando, mas bufando, com aquele olho de quem ainda não está muito bem convencido. Ou seja, o próprio escrito do mestre Cacuã diz: não deixe de lado a sua vara e a sua corda, o seu chicote e a sua corda. Ainda é necessário atenção, ainda é necessário controle. É como aquela nossa personalidade que a gente já se disciplinou para não passar por cima dos interesses do outro, do bem do outro, dos sentimentos do outro. Mas se distrair é capaz de fazer de novo. Então tem que estar com aquela disciplina constante de colocar consciência dentro da nossa vida, dentro dos nossos atos, dentro dos nossos dias. Porque senão esse touro vira o jogo e volta a dominar. Pitágoras, com os seus discípulos, no seu museu pitagórico, ele pedia que os seus discípulos todos os dias fizessem um diário, observando como foi o dia de hoje. Quem dominou no meu dia de hoje? O eu humano ou o eu animal? Eu fui coerente com o meu propósito ou eu estive fora de mim? Esse ato pretendia fazer com que a consciência fosse trazida para dentro da nossa vida diariamente. Nós não podemos deixar de observar o touro enquanto ainda não o dominamos completamente. Esse é o momento da disciplina. Existe uma história dentro da história, que eu gostaria de contar para vocês para que isso ficasse bem entendido. Essa é uma história indiana que conta que havia um sábio que vivia no alto de uma montanha.
E no sopé daquela montanha, próximo dali, vivia um filósofo, ou seja, um amante, um buscador da sabedoria, mas que ainda não detinha o sofos ou sabedoria, estava apenas buscando. E ele tinha 2 discípulos, 2 alunos, que ele educava e ensinava. Um belo dia, os jovens vinham se desempenhando tão bem, com tanta disciplina nos seus estudos, que o filósofo disse: olha, se vocês continuarem se desenvolvendo tão bem, nós vamos subir essa montanha e eu vou apresentar a vocês o ápice dessa caminhada. Um verdadeiro sábio, aquele que em alguma medida já tem alguma sabedoria assimilada e integrada à sua própria vida. Os jovens ficaram entusiasmados com isso e começaram a partir dali a se empenhar mais ainda. E um belo dia, o mestre diz, o filósofo: venham amanhã bem cedo que nós vamos subir a montanha. Eles nem dormiram. E na manhã seguinte, pontualmente assim que nasceu o sol, lá estavam. E começaram a fazer a sua caminhada. Só que aquilo era um dia de feira no povoado ali perto. Então algumas pessoas se dirigiam a essa feira, alguns levando animais, objetos para trocar. E junto com todas essas pessoas havia um pastorzinho que levava um pequeno rebanho de animais. Um garoto ainda, um adolescente. E no meio desse rebanho havia um porco. E esse porco estava com a patinha machucada, mancava e andava muito devagar. E isso atrasava o grupo de animais que se dirigia à cidade, ao povoado. E o jovem batia no porco para que ele andasse mais depressa. E não adiantava, o porco andava cada vez mais devagar. Até que diante daquela cena havia um ancião, que também estava no meio das pessoas que caminhavam, já bastante idoso, que pediu ao pastorzinho: você me deixa carregar esse porco? O garoto ficou um pouco surpreso, porque era um porco pesado, grande, ali um ancião. Bom, tá bom, se eu quer carregar o porco. Ele se abaixa com toda a dignidade e coloca o porco no pescoço e continua caminhando junto com o rebanho do pastor até o povoado. Bom, passou essa cena, os jovens com o seu mestre filósofo continuaram caminhando, desviaram daquele grupo. Os jovens de repente pararam e falaram: mestre, a gente gostaria de entender aquela cena que aconteceu antes de continuar a nossa trajetória, porque, veja bem, por que aquele ancião fez aquilo? O adolescente não ficou nem um pouco grato. Muito pelo contrário, vinha fazendo deboches dele o tempo todo. O porco não ficou nem um pouco grato, porque afinal de contas é apenas um porco, estava apenas aliviado da sua dor. Nem o pastor, nem o porco ficaram gratos. Por que ele fez aquilo? Por quem? Aí o filósofo para, pensa e diz: olha, ele não fez nem pelo porco, nem pelo pastor. Ele fez por si mesmo, pela sua própria consciência. Porque ele sabia que aquilo era o justo e o certo a ser feito. Se ele não fizesse, a sua consciência lhe cobraria o tempo todo por não ter feito o que era justo. Então, nem por um nem pelo outro, ele fez por si mesmo e pela sua consciência. Ótimo, boa explicação. Os jovens ficaram satisfeitos e continuaram subindo a montanha. Quando chegam no alto daquela montanha, para a surpresa dos jovens, o sábio era exatamente o ancião que havia carregado o porco. Eles recebem muito bem, passam um dia muito instrutivo e muito agradável, e quando já vem começando a se aproximar o poente, como a caminhada era um pouco árdua, o filósofo chama os seus discípulos para voltarem. E eles se despedem com toda a gratidão, e os jovens resolvem: bom, vamos perguntar para ele. Será que a gente pergunta? O nosso mestre já respondeu. Não, mas a gente não pode perder essa oportunidade. Então vamos perguntar. O senhor poderia nos responder, se não for abuso, apenas mais uma pergunta? Ah, claro, meus jovens, podem fazer. É que hoje de manhã, quando a gente vinha para cá, o senhor vinha também. Nós nem reconhecemos. E de repente o senhor pegou e colocou um porco no ombro e carregou aquele porco. Nosso mestre já nos explicou. Mas a gente queria ouvir do senhor mesmo. Por que o senhor carregou aquele porco? Foi pelo porco? Foi pelo pastorzinho? Foi pela sua própria consciência? Pelo quê? Ou por quem? O sábio para, pensa e diz: hoje de manhã? É, hoje de manhã. Eu? É, o senhor. Lá no pé da montanha? É. Eu carreguei um porco? Carregou, gente. Claro que o senhor carregou o porco. Ah, vocês me desculpem, meus jovens, mas vocês sabem a idade. Eu não estou lembrando disso. Não consigo lembrar.
Ah, que pena que eu não posso responder a vocês. Não tenho nenhuma recordação desse fato. Ah, que lástima. Gostaria de ajudá-los, mas infelizmente eu não lembro desse fato. Bom, fica todo mundo meio surpreso, né? Todo mundo não, os jovens ficam surpresos. E despedem-se e continuam descendo a montanha. Lá pelas tantas, no meio da descida, o filósofo dá uma grande gargalhada. Os jovens se surpreendem. Como assim? O que aconteceu? Por que o senhor está rindo, mestre? Eu estou rindo de mim mesmo. Porque quando vocês me perguntaram por que o ancião carregou o porco, eu respondi porque eu, filósofo, carregaria o porco. Sabe por que eu carregaria o porco? Porque o resto da vida, minha consciência ia me cobrar se eu não tivesse feito. Vontade de carregar o porco eu não tinha, mas a minha consciência estava de olho e não me deixaria passar por aquilo sem fazer o que é justo. Então eu faria para que a minha consciência não me cobrasse. Agora, para um sábio, ele já não faz por quê nada. Ele não faz por nenhuma causa externa. Ele integrou isso como um comportamento próprio dele. Ele é a justiça. De tal maneira que ele nem registra mais. É como se você perguntasse para ele quantas vezes ele piscou hoje ou quantas vezes respirou. Isso está tão integrado à sua vida, exercer a justiça, que a memória nem registra. Ele não faz por nada. Ele faz pelo que ele é. Eu acho essa história muito bonita. É exatamente o que eu quero explicar para vocês. O que é um homem que impõe uma conduta por disciplina, mas tem que estar de olho no touro, porque o eu animal pode ainda se rebelar. E o homem que já integrou essa conduta como sua, como resposta própria à vida, já não é mais uma imposição, um imperativo, é o que ele é. Essa é a distância entre amar a sabedoria e possuí-la em alguma medida. Então, o nosso jovem, arrastando o touro com a sua cordinha, ainda era só um filósofo. Ainda estava de olho no eu animal, para que a sua inércia, a sua preguiça, o seu egoísmo não tomasse conta. Mas continuando de tanto arrastar esse touro, um dia o touro desiste de resistir. Já não vale a pena. Por que eu vou caminhar arrastado se esse homem de forma alguma vai me deixar fazer o que eu quero? Ele acaba por disciplina, perseverança, constância, sem pressa e sem pausa. Ele acaba por dominar e tornar absolutamente dócil esse touro. Aí vem um outro momento da história, em que ele, montado no touro, tocando a sua flautinha, e o touro o leva sozinho para a sua casa, sem precisar mais de comando nenhum. Ele está plenamente em harmonia. E isso me lembra muito uma definição platônica, que é a temperança. Platão define essa virtude que hoje é tão rara entre nós, exatamente como a harmonia entre quem comanda e quem obedece. Ou seja, eu digo ao meu corpo, pernas, levem-me até a porta. Eu dominei o suficiente as minhas pernas para que elas obedeçam. Isso me faz ganhar um tempo muito grande. Eu simplesmente me levanto e caminho para a porta. Imaginem se eu não dominasse as minhas pernas. Quanto tempo eu demoraria para chegar até a porta? Agora imagine você poder dizer aos seus pensamentos: pensamentos, concentrem-se nisso, porque eu necessito entender isso. E eles, sim senhor, e obedecessem. Quanto tempo você ganharia? Quanta profundidade conquistaria? Se você dissesse às suas emoções: emoções, gostem disso, porque é nobre, justo e bom, e elas, sim senhor, e desenvolvesse um vínculo afetivo com aquilo. Você caminharia porque deve e porque gosta, rumo ao bem. Ou seja, dominaria todas as estruturas da tua personalidade, como domina as pernas ao andar. Quanto tempo você ganharia com isso? Isso é um homem temperante. Harmonia entre quem comanda, que são princípios, valores humanos, e contra sobre quem obedece, que é o eu animal, com todas as suas facetas, com todas as suas possibilidades, a teu serviço, pensamento, palavra e ação. E a história vai mais adiante, porque é uma história completa e complexa. Num determinado momento, o touro deixa esse jovem na sua casa, que é a sua essência espiritual. Essa é uma história do seio de uma religião, que é o Zen Budismo. E nessa essência, então, o homem abandona o touro, que é quando o homem deixa o seu corpo, mas ele não morre.
É um sábio que atinge um nível tal de elevação de consciência que a sua consciência já não se apaga mais, não se interrompe. E a cena final dessa sequência do boiadeiro é esse jovem novamente na praça, no mundo, ensinando aos demais como dominar os seus próprios touros, como domar os seus próprios touros, da mesma maneira que aquele primeiro sábio mandou que ele fosse para a floresta e domasse o seu touro, para que outros ouçam e possam começar a sua trajetória. Essa é a história da sequência do boiadeiro. E essa é a nossa história. Independente de vocês acreditarem ou não nessas duas últimas cenas, mas domar o nosso touro para chegar ao nosso objetivo como seres humanos, valores, virtudes, sabedoria, dominando os nossos defeitos, formando o nosso caráter, atingindo a realização, a felicidade, a completude que todos merecemos e que as pessoas à nossa volta também merecem e que o mundo em que vivemos merece, isso é algo que temos sim que aprender. Isso é algo precioso, uma herança desses códigos milenares para nos ajudar na arte de viver como seres humanos. No nosso próximo encontro, vamos falar sobre 4 histórias em um. Uma única história, uma única trajetória, um único conteúdo, distribuído por 4 histórias. Uma delas, uma história recente e real, para que vocês entendam que os mitos, os contos, as fábulas, quando têm conteúdo, quando são profundas, quando vêm de homens que souberam deixar para nós essa herança maravilhosa, há que diferenciar essas histórias de algumas histórias banais que construímos no nosso tempo. Contos, mitos, fábulas, dotados de significado, eles se vivem, eles podem ser vividos. E no nosso próximo encontro vamos falar disso. Um grande abraço a todos.